Vamos que vamos, meus amigos. O mês de abril é marcado pela campanha Abril Verde, como forma de promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador. Em Cascavel, 6 acidentes de trabalho foram registrados neste ano, o que demonstra a importância de falar sobre o tema. E então, para isso, eu converso a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Construção Civil, o Roberto Leal Americano. Roberto Leal Americano, bom dia, seja bem-vindo no programa. Tudo bem, Roberto? Bom dia, Parangolé, tudo bem? Tudo jóia. Tudo Olha, bem. cumprimentando o Roberto, que quero cumprimentar todos vocês ligados, né, na área aí da construção civil, que não são poucos. São muitos. E que nesse momento pode estar tomando um café em casa ainda antes de ir para o trabalho. Muito obrigado pelo carinho, tá? Bom, Roberto, vamos lá. Qual o perfil desses trabalhadores que sofreram um acidente neste ano aqui em Cascavel? Veja bem, Parangolé, os trabalhadores que se acidentaram em 2023, todos da construção civil, são trabalhadores que erguem e edificam a nossa cidade. São trabalhadores que saem todo dia de manhã e são na faixa entre 30 e 50 anos de idade e que acabam sofrendo um acidente de trabalho, muitas vezes por conta da falta do uso do EPI, por conta de treinamento e que acabam, muitas vezes, perdendo a vida no seu ambiente de trabalho. Só em 2022, nós perdemos 5 trabalhadores na construção civil e esse ano já perdemos 1. Então, é preocupante o número de acidentes que acontecem na construção civil. E o mês de abril, todos os meses é importante a gente falar sobre acidente de trabalho, sobre a conscientização. Mas o mês de abril, mundialmente, no Brasil, pelo menos, é conhecido como o mês de combate aos acidentes de trabalho. E a construção civil constantemente tem sofrido acidentes graves e tirando vidas de trabalhadores. E isso tem nos preocupado muito. Roberto, quais as causas mais frequentes, então, desses acidentes? Parangolé, as quedas, na sua grande maioria, são os grandes causadores de acidente de trabalho. Os trabalhadores acabam, muitas vezes, não utilizando corretamente os EPIs. Os equipamentos de proteção conjuntas também são extremamente importantes, que são proteções de borda, proteção de posto de elevador, e as quedas são constantes. Mas os choques elétricos também têm ocupado papel de destaque nos acidentes de trabalho. Então, nós temos uma gama de problemas que acometem os trabalhadores da construção civil. Quedas é o primeiro, choques é o segundo. Acidentes com equipamentos é muito simples, é muito fácil de acontecer os acidentes com equipamentos elétricos. E isso tem trazido a preocupação para o setor. Diariamente o Sintrivel está visitando essas obras. No ano de 2022 foram mais de 400 obras visitadas. Nós encontramos mais de 2.000 trabalhadores, Parangolé. E pasmem, mais de 60% desses trabalhadores não tinham registro em carteira de trabalho, não usavam EPI e muito menos tinham treinamento. Tá, mas agora você fala que não usava EPI, por quê? A empresa pela qual eles estão trabalhando não fornece? Ou a empresa fornece, o trabalhador subestima, não quer usar? Não, eu me garanto. Veja, qual que é a lógica? Veja, muito bem. Cabe à empresa fornecer o equipamento, dar o treinamento e exigir o uso do EPI. Certo. Exigir. Então, quando me dizem que o trabalhador não quer usar o EPI, essa história não cola mais, porque a empresa tem, inclusive, o poder de demitir o trabalhador por justa causa na recusa do uso do EPI. Olha aí. Isso. Não, você forneceu o EPI para o teu trabalhador, você deu o treinamento para ele e ele se recusa a usar o EPI, a empresa é responsável pela segurança do trabalhador. Ela pode, inclusive, demiti-lo por justa causa, por omissão e não querer usar o EPI. Então, dizer que o trabalhador às vezes não quer usar o EPI é generalizar. Claro que às vezes o trabalhador negligencia e acaba não usando o EPI, mas muitas das vezes a empresa não fornece, não dá o treinamento e não cuida para que esse trabalhador utilize. Ela tem o dever e o direito de cobrar o uso do EPI. Vem cá, você é mãe, você é esposa, você tem o teu filho, tem o teu esposo aí trabalhando no canteiro de obras. Meu querido, você está usando esse tal do EPI que o Parangolé e o Roberto falaram hoje na primeira hora? Trate de usar, porque eu quero você vivo aqui em casa. Dá uma dura aí, você vai estar ajudando a gente, viu? Ô Roberto, qual que é a importância de falar do Abril Verde? É extremamente importante porque nós estamos falando de vida, Parangolé. De 2012 a 2022, mais de 25 mil brasileiros perderam a vida trabalhando.
Então é extremamente importante nós falarmos, extremamente importante o mês de abril fomentar esse assunto no Brasil inteiro. Né? A gente vê autoridades, grandes corporações, grandes empresas, o governo falando da importância dos acidentes de trabalho, de tomar consciência dos acidentes de trabalho. Então, falar de acidente de trabalho diariamente é extremamente importante. Nós estamos falando de vida. Salvar a vida é o grande objetivo. Então, olha aí, como trabalhadores e empregadores devem agir para evitar casos de acidente de trabalho? Quais as medidas preventivas que precisam ser tomadas por todos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nos dias úteis, no dia em que ele vai para o canteiro de obra, Roberto? Veja bem, Parangolé, o apelo que você fez à família dos trabalhadores, a gente faz também aos empregadores. Não descansem, sejam vigilantes sempre. O seu funcionário é o seu bem maior. Um trabalhador que sofre um acidente de trabalho e que às vezes pode ficar com sequelas para o resto da vida ou até perder a vida, isso traz um prejuízo muito grande para a família que perdeu o seu ente querido ou que tem uma pessoa acamada em casa, para a economia e principalmente para o empregador. Então é extremamente importante cuidar, ser vigilante todo dia, estar cuidando dos seus empregados, tomando as providências cabíveis, inclusive usando a lei a seu favor, podendo inclusive dar justa causa para o trabalhador que se recusa a usar a EPI. Então, não tem essa desculpa de dizer, o trabalhador não quer usar, ele deve utilizar sob pena de ser mandado embora. Copiou aí? Entendeu aí? Tá tudo certo? Posso liberar o Roberto, meu amigo telespectador? Claro que eu vou liberar ele aqui, né? Tem mais um dia de trabalho e conscientizar os trabalhadores, essa é a meta, tá bom? Por isso, do Abril Verde. Meu querido, muito obrigado pela tua participação aqui. Volte sempre, porque se é para indicar aqui uma virada de chave, nós vamos fazer isso com esse povo, tá Obrigado, bom? Parangolé, um ótimo dia a todos. Bacana, joia, legal, gostei do assunto, você também em casa deve ter gostado e assim sendo, nós vamos levando a vida com segurança e utilizando o equipamento de proteção, né? O IPI, ele é para você, é para uma situação de emergência. Se você tem, você se salva. Se você não tem, já era. E não é esse o propósito, né? Que você volte num caixão, quem sabe pra cá. Deus me defenda.